Olá, boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a audiência pública sobre a política que instituiu o preço mínimo do frete no país. A repórter Carla Lucena acompanhou a audiência e tem outras informações para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Fux e realizada hoje à tarde aqui na sala de julgamentos da primeira turma. O ministro é relator de 3 ações do setor produtivo que questionam o fato do governo federal ter estabelecido uma tabela de preço mínimo para o frete de cargas em todo o país. Essa foi uma das ações adotadas para conter a greve dos caminhoneiros no mês de maio. E como todos nós nos lembramos, essa paralisação que durou 10 dias causou um forte impacto no abastecimento de combustível, de alimentos em todos os estados brasileiros. Então, hoje à tarde, sobre essa política, falaram representantes do governo, do setor produtivo e também dos caminhoneiros. Veja na reportagem. Ao abrir a audiência pública, o ministro Luiz Fux disse que certos temas exigem que o STF escute especialistas para tomar decisões. Destacou que é necessário uma solução para o preço mínimo do frete de caminhões, a fim de evitar que o país reviva os transtornos causados pela última greve dos caminhoneiros. Hoje, num Estado democrático, há uma sociedade participativa também na deliberação dos problemas sociais e dos problemas econômicos. E nós procuramos, dentro de uma ponderação de equilíbrio, trazer aqui as partes interessadas para nós entendermos aquele movimento que houve no Brasil, talvez conhecendo alguma explicação racional de que num país tão miserável como o nosso assistimos perplexos o derrame de mercadorias e de alimentos, quando tanta gente passa fome, pararam o Brasil. Tudo isso incomoda muitíssimo, porque o tribunal tem como missão suprema garantir a governabilidade do país. O país entrou em verdadeiro estado de caos. Representantes do governo federal defenderam as medidas adotadas tanto na medida provisória de maio, convertida em lei, quanto a resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que regulamentou a medida. O setor de cargas, e em especial no âmbito das rodovias no país, enfrentava um claro descompasso entre a oferta de serviços e a demanda. Tudo isso acabava gerando para o setor uma realidade muito clara de preços e de valores subestimados nessa relação de trabalho. Ou seja, o mercado, na verdade, vinha já padecendo de algum tempo de distorções de mercado que acabaram impondo ao poder público uma ação voltada, de fato, a corrigir ou minimizar essa distorção de mercado. O governo acredita que essa medida faz com que não haja uma exploração do trabalho do transportador autônomo e isso equilibra o processo de contratação do frete. As confederações da agricultura e pecuária e da indústria apontaram que é inviável estabelecer uma tabela de frete no país. Argumentaram que o setor produtivo será o mais afetado e ainda o tabelamento gera inflação, desemprego e queda nas exportações. Se não houver tabela, para fevereiro de 2019, a inflação pode estar em torno de 4,44. Se continuarmos com essa tabela, colocando o cenário aí onde não teria o frete retorno, nós teríamos 6,5% de inflação para fevereiro do próximo ano, ou seja, acima da meta, acima do teto estabelecido. Então, esse é o risco que nós corremos em manter essa tabela. É impossível fazer um tabelamento de preços. O Brasil é um país grande demais, com produtos variados demais, regiões variadas demais, estradas muito diferentes, distâncias muito diferentes, para a gente querer parametrizar uma formação de preços. Já os representantes dos caminhoneiros falaram a favor do preço mínimo para o frete de cargas. Ressaltaram que a medida gera mais segurança para os trabalhadores que enfrentam dificuldades para arcar com os custos dos transportes. O caminhoneiro não tem acesso aos contratantes de serviço de transporte, conforme está explícito aí no painel. O contato dele é com as transportadoras, que é uma intermediária. A exploração que antes havia tornava quase impossível que a categoria continuasse a realizar esse trabalho, pois muitas vezes o frete ali explorado dava minimamente para que o valor do óleo diesel, no chamado frete retorno, fosse contemplado.
E após a audiência, o ministro Luiz Fux agradeceu a participação de todos e ele decidiu manter ainda suspenso todos os processos judiciais em todo o país que questionam a política de preços dos fretes até que o STF julgue as 3 ações em tramitação. Ainda não há uma data para análise dessas ações, mas o ministro disse que pretende levar o caso para o plenário em breve. Nós já temos informações suficientes, vamos remeter os processos em conjunto para os órgãos que faltam intervir e se pronunciar e vamos julgar de forma mais breve possível a questão, todas elas em conjunto.